uma sociedade de mulheres caçadoras e guerreiras que se equipararam em força física e agilidade com homens, empunhavam lanças e manejavam arcos. Essas mulheres protagonizaram muitas histórias na mitologia grega, mas até onde é a imaginação e onde começa a realidade? Será que podemos tomar as histórias como verdadeiras? O que a arqueologia moderna nos diz sobre as guerreiras amazonas da mitologia grega? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Uma das suas principais rainhas foi Hipólita, que era filha de Ares, o deus da guerra, junto com Otrera, segundo a mitologia grega. Nenhum homem podia tocar e nem ter relações sexuais com as amazonas. Porém, uma vez por ano, algumas delas saíam para uma tribo próxima para ter relações com os homens de lá e preservar o seu povo da extinção. Nenhum homem também era permitido conviver entre as mulheres amazonas em sua comunidade, e qualquer um que se aproximasse do seu território era considerado inimigo e combatido de imediato. As crianças, que eram frutos dessas relações, eram enviadas de volta para os pais, abandonadas ou mortas quando eram meninos. As meninas eram criadas segundo os costumes das amazonas, sendo guerreiras, caçadoras e agricultoras, entre outras práticas. Mas, sem sombra de dúvidas, o que mais chamava a atenção quando se fala das amazonas era a arte de guerrear contra homens de igual para igual. As amazonas eram guerreiras conquistadoras e eram temidas por muitos. Segundo os contos mitológicos, era comum se ouvir que as guerreiras haviam travado alguma guerra e saíram vitoriosas do conflito. Certa vez, em uma ilha chamada Lemnos, Jasão e os argonautas desembarcaram e logo perceberam que a ilha era habitada somente por mulheres e lideradas pela então rainha Hipsíple. As amazonas receberam Jasão e seus companheiros em formação de batalha, prontas para o embate. Porém, Hipsíple, que era muito perspicaz, recebeu os homens e lhes contou que a ilha de Lemnos havia sido invadida, e todos os homens foram mortos, e ainda os convidaram para tomar os seus lugares como marido das mulheres da ilha, sem notar que se tratava de uma armadilha. Afinal, foram elas mesmas, as amazonas, que assassinaram todos os homens da ilha. Os argonautas decidiram partir. Porém, enquanto estavam a velejar, ouviram gritos avisando-os para fugir da costa amazônica, ou seriam atacadas por Temícera e suas guerreiras. Segundo o historiador grego Heródoto, que viveu no século V a.C., as sármatas eram descendentes dos citas e das amazonas. Suas mulheres ainda tinham alguns costumes maternais antigos. Elas costumavam caçar a cavalo, eram fortes e acompanhavam seus maridos na guerra. Utilizavam as mesmas roupas dos homens e nenhuma garota tinha a permissão de se casar até ter matado um homem em batalha. Segundo Hipócrates, que é considerado a figura mais importante da história da medicina, durante a infância, os bebês das amazonas tinham o crescimento do seio direito interrompido, utilizando um instrumento feito de bronze, especialmente para isso. Esse costume evitava o desenvolvimento do seio, e o propósito era fazer a força ser focada no ombro, o que supostamente traria mais agilidade na hora de utilizar o arco. O lugar exato em que as guerreiras viviam é bem complicado de apontar. Afinal, cada grande historiador ou escritor da época apontava um local diferente como sendo o lar das Amazonas. Por exemplo, Filóstrato coloca o lar das Amazonas nos Montes Tauro, e Amiano Marcelino diz que elas viviam ao leste de Tanais, próximo aos Alanos, e por fim, Procópio de Cesareia as descreve como nativas de Cáucaso. Existem algumas evidências arqueológicas que talvez provem
que as Amazonas existiram, ou pelo menos foram inspiradas pela realidade. A confirmação da existência de guerreiras entre os sármatas, que tinham mulheres muito ativas na vida social e nas operações militares daquela sociedade. Muitas sepulturas foram encontradas com mulheres enterradas junto de armas. Percentualmente falando, fora cerca de 25% do total encontrado, e quase todas encontradas com arcos. Segundo uma arqueóloga russa, que eu nem vou tentar falar o nome dela aqui, mas vou deixar aqui na tela para caso você queira pesquisar mais, os homens-citas iam para longe de casa para guerrear ou caçar. Então, as mulheres adotavam um estilo de vida mais nômade e, por consequência, precisavam aprender a se defender e a defender as crianças, os animais e pastos de maneira eficiente, e assim elas o faziam, de maneira tão assertiva a ponto de talvez terem iniciado alguns mitos. Durante o Renascimento, muitos autores continuaram a discutir sobre a temática das Amazonas, tanto que os europeus acreditavam que foram as mulheres guerreiras que teriam inventado o machado como arma de guerra, o que torna curioso o fato de, entre aspas, uma arma masculina ter sido concebida por uma tribo de mulheres. Segundo Adrienne Mayor, pesquisadora da Universidade de Stanford, evidências arqueológicas sustentam a historicidade de mulheres guerreiras na região, que fora apontada pelos gregos como sendo as terras amazônicas, especialmente na região da Cíntia. Agora, esclarecendo alguns mitos que foram ditos por aqui mesmo. Por exemplo, não se sustenta, apesar de haver certa discordância entre os autores, que elas provavelmente não ocultavam os seios para lutar, já que na iconografia grego-romana elas nunca foram representadas com tal mutilação, e elas não temiam e nem escravizavam homens. Muito pelo contrário, elas mantinham relações estáveis e construíam famílias com eles, e não há nenhuma evidência científica que as mães rejeitavam e matavam seus bebês masculinos. Obrigado por me acompanhar até aqui. Considere se inscrever no nosso canal, deixar o like e comenta o que você achou das guerreiras amazonas. Você também pode deixar aqui nos comentários um tema que você queira que apareça aqui no canal. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, dá uma olhada neles também. Um grande abraço e até a próxima.